Olá, hoje quero falar com vocês sobre menopausa. Para isso, vou tentar explicar da forma mais básica possível, para que vocês possam ter entendimento do que passam e por que passam nessa fase da vida essa variação hormonal. Vou fazer um desenho de um eixo hormonal, a grosso modo, para que vocês possam ter esse entendimento. O eixo hormonal feminino, ele não é que nem um masculino. Nós temos um eixo básico, simples. Nós temos um hormônio que cuida do nosso corpo, chama-se testosterona. É um hormônio brabo, vocês nos amansam de pequenininho, a gente é domado, e um hormônio dá conta do nosso corpo todinho. Mas é um corpo bruto e simples. Nós somos provedores, caçadores. A caça passou. Caça, 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 caça. Já viu? O homem põe uma coisa na cabeça, ele não pensa em outra coisa. Enquanto ele não pegar aquilo, ele não larga. Isso somos nós, todos nós somos assim. Vocês não são tão boas assim para a caça. A caça passou. Caça, 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 folhinha, frutinha, raizinha, ovinho. Ah, o filho está correndo perigo. Ah, vocês são administradoras. A caça foi embora. Não focam numa única coisa. Vocês pensam muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês têm um corpo complexo e sofisticado. Deus deu para vocês um corpo que pode gerar um filho, alimentar um filho e criar um filho depois com esse corpo. E para isso, vocês têm que ter muitos hormônios na parte reprodutiva. Um só não daria conta. Então vocês têm a testosterona, o hormônio masculino, pouco e constante ao longo da vida. Vocês têm a progesterona, que é um protetor de gestação. E vocês têm os estrógenos. Os estrógenos são um conjunto de hormônios que regem um corpo de mulher. Vocês têm um para cada parte do corpo. Vocês têm um que cuida da pele, do cabelo, da voz, das glândulas, do humor, da dor, dos ossos. A mulher, ela é muito mais tolerante à dor do que o homem. Deus deu para vocês um hormônio que é analgésico. Por isso vocês olham para nós e dizem assim, mas é um frouxo mesmo, uma dorzinha de nada, o molenga está lá na cama. Porque nós não temos esse hormônio. Deus deu ele para vocês poderem suportar a dor do parto. E esses hormônios femininos, os estrógenos, eles são altos até uns 40, 45 anos de idade. Depois eles vão começar uma queda. Essa queda chama-se menopausa. Menopausa é a diminuição na produção dos hormônios femininos. Não o fim da menstruação, como algumas pessoas acreditam. O fim da menstruação é o fim da menorragia, do sangramento. É o fim da idade fértil. Vocês nascem com 2 ovários cheinhos de óvulos e vão madurando eles ao longo da vida. Para madurar um óvulo, a glândula pituitária, a hipófise, produz 2 estimulantes hormonais, o luteinizante e o folículo estimulante. O folículo estimulante, ele estimula um óvulo a nascer. Atrás desse óvulo sai uma aguinha amarela, chama-se corpo lúteo. É progesterona. Função, proteger a gestação. Caso não haja gestação, esse óvulo é reabsorvido, descartado, e a progesterona modula o estrogênio que estiver baixo. Então vocês têm, enquanto ovulam, um modulador hormonal, que se chama progesterona. Quando acaba a ovulação, baixa muito os níveis, quase a zero os níveis de progesterona. Então já não tem mais modulação. Já não tem um tempo melhor no mês. É tudo igual. Então faz-se uma confusão nesse momento, dizendo que isso é o início da menopausa. 1 ano depois disso vai ser o início da menopausa. Não, não. A menopausa é a queda nos hormônios femininos. E os hormônios femininos, os estrógenos, eles não são bonitinhos que nem eu desenhei aqui, não. Vocês têm oscilações na produção de hormônio. Lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Vocês oscilam. Por isso vocês são inconstantes. Por isso nós nunca vamos entender vocês, nem vocês muitas vezes se entendem. Porque a mulher, ela acorda de um jeito, vai dormir de outro jeito e vai acordar de outro jeito. De acordo com a fase do mês, ela está mais braba, mais mansa, mais doce, mais azeda. Mulher, né? Mas no bom da vida, o momento mais baixo vem aqui, próximo da menstruação, próximo do hormônio masculino, mas não chega nele. Então a mulher, no bom da vida, ela tem 2 extremos. Braba, irritada, com dores, pele seca, cabelo caindo. E próximo da menstruação. E 14 dias depois, em torno disso, melosa, manhosa e chorona. Mais dócil. Então a mulher, ela tem um corpo variado. Por que Deus fez assim?
Porque excesso de hormônio feminino não permite gravidez. Então, para que você possa ficar fértil uma vez por mês, você desce aqui embaixo. Depois você sobe de novo. E assim vai. Desce, limpa o útero, sangra, se prepara, vai ficar fértil de novo. Não deu certo, tenta de novo no mês que vem e assim vai. Isso é a vida de mulher. Legal. Mas quando cai no gráfico? Quando está aqui, ó, produzindo menos hormônio, o que que acontece? A mesma oscilação que antes vinha até aqui, agora vai lá embaixo. Então não é o mês inteiro, mas durante uma fase do mês, você vai estar abaixo do hormônio masculino. E aí, nesse caso, quem tem mais manda. Nesse caso, a testosterona está mandando. É nesse momento que começam as variações no corpo da mulher. A modificação da distribuição de gordura no corpo. A mulher começa a engordar braço, peito, costa, barriga. É nesse momento que a pele fica seca, o cabelo cai, o humor fica negro. Olha para o marido com rejeição. Por quê? São dois hormônios masculinos juntos. Serve para jogar bola, para uma luta, mas só para isso. Só que esse momento é tão desagradável, tão ruim, que ela acaba estragando o outro que é bom. Porque são muito próximos. No bom da vida eram distantes. Dava tempo de esquecer. Agora são muito próximos. Então isso gera uma confusão muito grande no corpo da mulher, que pode levar vocês a um quadro de ansiedade e a um quadro de depressão, que nada mais é do que desgosto profundo. Depressão não é doença, depressão é um quadro de desgosto. E o que acontece quando o corpo está nessa situação aqui? Ele emite um sinal para o cérebro pedindo, por favor, faz hormônio, preciso de hormônio. E aí, a pituitária, a hipófise, produz mais luteinizante, mais folículo estimulante, tentando estimular uma ovulação que não vai acontecer, porque não tem mais os óvulos. Então, o corpo produz mais, e não adiantou nada, e mais, deu excesso. Quando dá excesso de folículo estimulante, pode olhar no teu exame de sangue, FSH aumentado, essa mulher vai ter calorões, fogaços. Por quê? Porque esse hormônio faz vasodilatação da pele. O sangue vem todinho para a pele numa vez só e dá aquele aumento de temperatura que te acorda durante a noite, te atrapalha durante o dia. Chega a subir 6 graus a temperatura do corpo da mulher. Não mata, porque é um instante, mas é um febrão muito grande. Nessa hora, sofre a mulher, muitas vezes sofre por não saber o que está acontecendo, e sofre o homem também, porque ele não entende. Por que aquela mulher que foi tão boa uma vida inteira, por que aquela mulher da juventude dele, a Bíblia nos diz, em Provérbios 5,18, alegre-se com a esposa da sua juventude. Por que aquela mulher está desse jeito? Se ele não é assim, nós tendemos a entender o mundo através de nós. Se eu sinto dessa forma, por que você não sente também? Por que para você não é assim? Se tá bom assim para mim, para você também ficaria bom se fosse assim. Mas nós não conseguimos entender. Por quê? Porque nós não temos as variações hormonais. Nós somos em linha, sempre em linha. O homem, ele acorda de um jeito, vai dormir do mesmo jeito, ele é chato, é bonzinho, tranqueira, mas ele é homem. É aquilo. A mulher, uma caixinha de surpresa. Então, nessa fase, sofrem os dois, às vezes por falta de entendimento. Por isso, resolvi gravar esse vídeo para te explicar, para ver se consigo dar um pouquinho de entendimento. E claro que acabei me especializando em hormônios femininos, não porque quis fazer isso para prestar serviço para alguém, não. Fiz isso para poder ajudar minha esposa, porque nada deu certo dos tratamentos convencionais e aí eu tive que me especializar, fiz vários cursos, inclusive fora, e hoje sei um pouco mais sobre, graças a Deus consegui consertá-la. Hoje ela faz uso dos bioidênticos, mas dá para fazer uso de qualquer coisa. Tem muitas plantas que podem ser usadas. No início, por exemplo, o início do quadro, que eles chamam de pré-menopausa, mas é o início da queda.
no início da queda, o óleo de prímula é uma excelente suplementação. É um óleo de uma flor, é um suplemento, e ele vai traçar um limitador. Ele não deixa você oscilar nem lá em cima, melosa, manhosa e chorona, nem aqui embaixo, braba, pior do que um homem. Não, fica no meio termo. Eu sempre digo que óleo de prímula salva casamentos, tá? E hoje no nosso mercado nacional, nós temos marcas incríveis, muito melhores do que as americanas. Nós temos grandes marcas de excelentes óleos de prímula que podem ser usados. Na natureza funciona assim. As plantas, elas são masculinas e femininas. Então, se você se alimentar de uma planta feminina, você vai usar os hormônios dela para você. A planta não tem hormônio porque ela produziu, tem um estoque de hormônio lá que nós podemos usar. Não, aquilo lá era dela, para ela é feminina. Ela tem hormônios, você se alimenta, o teu corpo pode ou não transformar esses hormônios em idênticos aos teus. Então é uma questão de transformação. Se o corpo conseguir transformar esses hormônios daquela determinada planta, você vai ter um excelente resultado. Se o teu corpo não tem enzimas próprias para isso, não vai conseguir fazer essa quebra, aquela planta que serviu para tua vizinha, que serviu para outras pessoas, para você não vai servir. Então tem que se ter esse entendimento, tem que se buscar a planta certa para a mulher certa. Mulheres são muitas e variadas. Então cada planta, cada organismo, cada metabolismo, cada coisa vai ter que ser tratada da sua forma. Então, nas regiões do mundo, espalhadas pelo mundo, em cada região, as mulheres acabaram se adaptando com alguns tipos de plantas. Aqui na nossa região, onde eu vivo, as bugras daqui faziam reposição hormonal usando inhame, o taiá. Exprimia-se ele, tirava-se o suco. Até hoje ainda se faz isso. O suco cru, ou o elixir dele, o elixir de inhame, excelente porque ele vai ajudar a produção de progesterona. E assim tem nos Estados Unidos, usa-se trevo vermelho, agnus castus. No Oriente, a soja é famosíssima. Em algumas regiões do Brasil, salsa parrilha e amora branca, muita gente usa, diz assim, eu uso amora branca para menopausa. Não, a amora branca é o inibidor da secreção de folículo estimulante. Ela age inibindo essa liberação, então, claro, vai diminuir os fogaços. É para o climatério. E assim tem outras plantas que são excelentes para o climatério também com essa mesma função, como flor da noite, como a simicifuga, eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma das melhores que existe para isso. Então, cada caso é um caso e eu gostaria de, em vídeos futuros, falar mais sobre isso. Se vocês tiverem interesse, me marquem, me mandem mensagens. Podem me mandar mensagem pelo meu WhatsApp se quiserem. O número é 479-8873-8787. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp ou me marcar no vídeo aí. E eu vou fazer novos vídeos, se gostarem desse, explicando melhor que planta usar, como e como se tratar nesse período da vida. Porque é bem possível mudar tudo. Voltar a ser o que era antes. Eu vejo isso o tempo todo, acompanho isso e acompanho esse sofrimento das mulheres há 20 anos. E também acompanho os resultados que são maravilhosos. Eu sou um fascinado pelo que a suplementação pode fazer no corpo humano. Porque o corpo, ele tem capacidade de regeneração. A cura não existe externa. Não existe uma substância que cure. Existem substâncias que fazem com que a cura se manifeste, mas a cura é manifesta dentro de nós, porque Deus já deixou isso para acontecer. Deus nos deu um corpo perfeito que consegue se reconstruir, se reconsertar, se reequilibrar. Tudo depende de suplementos, depende de muito sol. O sol é um dos melhores suplementos que existe na natureza, porque ele vai nos dar condições de produzir um hormônio que chamam de vitamina D. E assim, a água, o ar e tantas outras coisas. Então, gostaria de continuar fazendo vídeos e de
poder prestar um esclarecimento melhor a esse respeito. Um grande abraço.